Está buscando um bom intermediário com apelo em câmera? Sua dúvida pode estar entre o Galaxy A51 ou o Moto One Zoom. Ambos apostam em fotos de alta resolução, com o da Samsung tendo como destaque uma câmera dedicada para macros e o da Motorola com um zoom de maior alcance. Qual é mais útil para você? Neste comparativo do tudocelular.com, mostramos os prós e contras de cada modelo e qual se encaixa melhor nas suas necessidades. É fácil reconhecer qual é o A51 e o One Zoom ao vê-los lado a lado. O da Samsung tem furo na tela, uma tendência que vai tomar conta da maioria dos lançamentos em 2020, enquanto o da Motorola ainda aposta no entalhe de gota que foi a febre em 2019. Eles são do mesmo tamanho, mas o Galaxy consegue entregar mais tela por ter bordas mais finas. Ele também é mais leve e fino, mesmo que ambos tragam o mesmo tamanho de bateria. Isso pode ser justificado pela qualidade de construção. O A51 é todo de plástico, enquanto o One Zoom tem laterais de alumínio e traseira de vidro. A Motorola e Samsung usam vidros diferentes para proteger a tela dos seus aparelhos. O A51 vem com o convencional Gorilla Glass 3, que equipa diversos celulares da linha A, enquanto a Motorola decidiu apostar no Panda King, uma solução similar que também protege contra riscos. Em termos de conectividade, não há diferença entre os dois. Wi-Fi AC, Bluetooth 5, NFC, entrada USB-C e conector P2 para fones de ouvido estão disponíveis. Ambos também trazem biometria na própria tela com um desempenho similar em precisão e velocidade de desbloqueio. Por isso daremos empate logo de início. Outro ponto em comum está na tela usada nos dois. Temos painel OLED no Motorola e Super AMOLED no Samsung, ambos com resolução Full HD+. Se você usa muito o celular fora de casa, vai acabar preferindo o Galaxy por ter brilho mais forte, o que ajuda a reduzir os reflexos no vidro. O A51 também tem vantagem na reprodução de cores. Se você não é fã de cores super saturadas, vai curtir o perfil de calibração natural da Samsung. O Motorola, por outro lado, exagera nos tons frios, deixando tudo meio azulado. Já em contraste e ângulo de visão, não há diferença entre os dois. Na parte sonora, não espere muito. Ambos oferecem apenas som mono devido ao único alto-falante presente. A diferença é que no Galaxy ele fica na parte inferior ao lado da entrada USB, enquanto no Zoom fica localizado na parte superior ao lado da gaveta de chips. O som do A51 tende mais para os agudos, o que dá a sensação de volume máximo ser superior. O da Motorola tende a reproduzir mais graves, mas devido às limitações de um alto-falante pequeno, o som acaba ficando abafado. Os fones que vêm com eles têm boa qualidade e são confortáveis de usar. O A51 leva 2 pontos por ter tela e som um pouco melhores. Qual se destaca pelos recursos? Se você é fã de firulas, vai preferir o Galaxy. Ele é o primeiro da Samsung ao chegar ao mercado nacional com o Android 10 modificado pela One UI 2.0. Esta versão tem maior foco na usabilidade, com melhor suporte a gestos de navegação e animações mais fluidas. Porém, um detalhe interessante é ver o recurso Tela Edge aqui, que permite ter acesso rápido a aplicativos, ferramentas e atalhos de qualquer tela. Ainda há TV digital de alta resolução. O One Zoom segue o padrão da Motorola e traz um sistema Android quase sem modificações. Ele tem o aplicativo Moto, que permite ter alguns controles via gestos, como o de ligar lanterna, abrir câmera e fazer capturas de tela, além da navegação em um toque e as notificações na tela. O Galaxy oferece uma experiência mais completa e leva mais um ponto aqui. Na parte de hardware, temos apostas diferentes para cada modelo. A Samsung foi de Exynos 9611 e a Motorola de Snapdragon 675. Na teoria, o A51 tem processador mais veloz, mas na prática acabou comendo poeira para o One Zoom. Em nosso teste padronizado de velocidade, o Motorola foi 19 segundos mais rápido na abertura e reabertura de uma dúzia de aplicativos. A culpa não é tanto do hardware da Samsung, já que o A50 é mais rápido, mesmo com o chip mais antigo. Faltou otimização por parte da One UI para tirar melhor proveito do que o A51 tem a oferecer. Mas ele também apanha para o zoom na força bruta, com pontuação inferior em testes sintéticos. No Antutu tivemos mais de 20 mil pontos de vantagem para a Motorola. Se apenas jogos importa para você, então a escolha acaba sendo mais difícil. Aqui temos desempenho similar nos dois, rodando jogos na qualidade gráfica alta e com ótima taxa de quadros por segundo. Para quem joga por muito tempo no celular, o zoom leva vantagem por esquentar menos. Aqui vai a vitória para o Motorola. Temos 4.000 mAh de bateria de ambos os lados, com tela com quase o mesmo tamanho e resolução. E como já era esperado, temos autonomia similar em nosso teste padronizado. Para ser mais preciso, o Galaxy rendeu quase meia hora a mais, mas no dia a dia isso nem chega a fazer diferença. O que importa é que ambos conseguem fornecer carga para até o final do dia em uso moderado. Se você abusar do brilho da tela ou jogar muito, terá que fazer uma segunda carga no início da noite. Outro ponto que o Galaxy também leva pequena vantagem é no tempo de recarga. Por vir com um carregador mais potente de 25 watts, ele demora quase 20 minutos a menos para preencher a bateria que o Turbo Power de 18 watts que acompanha o One Zoom. Assim, o Galaxy vence por pouco e conquista mais um ponto. E na disputa de fotos e vídeos, quem leva a melhor?
Temos 4 câmeras do lado da Samsung e também da Motorola, com o sensor principal oferecendo 48 megapixels na resolução máxima, mas por padrão ele comprime 4 pixels em um para registrar mais detalhes. Se você curte fotos com tons mais frios, vai preferir a Motorola. Como é de se esperar da Samsung, a câmera do A51 gosta de saturar um pouco as cores, especialmente os tons de verde. Em cenários mais escuros, o One Zoom sofre menos com ruídos e ainda tem modo noturno mais eficiente. Ambos trazem câmera ultra-wide e aqui o A51 leva a pequena vantagem, enquanto a qualidade cai mais no Motorola comparada à câmera principal. O Galaxy também conta com câmera macro, que pode ser uma boa para você que curte fotografar detalhes da natureza. Já o One Zoom tem uma proposta diferente e aposta em câmera teleobjetiva com zoom óptico de 3 vezes, que tem qualidade superior ao zoom apenas digital do A51. E por fim, ambos ainda têm sensor dedicado de profundidade e o resultado é similar para o modo retrato. Daremos empate já que cada câmera tem suas vantagens. Se for levar em consideração apenas a resolução da câmera frontal, então o Galaxy levaria vantagem. Mas aqui temos também o mesmo esquema de comprimir 4 pixels em um só, com a promessa de entregar selfies mais limpas. E as fotos registradas pelo A51 são realmente boas, mas nada muito além do que o One Zoom também entrega. Mais uma vez, vemos qualidade similar entre os dois e o mesmo podemos dizer do modo retrato, que funciona bem em ambos, mesmo sem um sensor de profundidade dedicado. Mais um empate. Encerrando a parte de câmeras, temos a filmadora. Aqui é possível gravar vídeos em 4K com ambos os aparelhos, ficando os dois limitados a no máximo 30 fps nesta resolução. O A51 sai um pouco na frente com texturas de melhor qualidade, especialmente em locais mais escuros, mas a captura de cores é similar nos dois. O modelo coreano também tem sistema de estabilização mais avançado, que a Samsung vem trazendo para vários aparelhos, mas funciona apenas na resolução Full HD. Outra vantagem para o A51 está em filmar em 4K com a frontal. Na parte sonora, os dois capturam áudio limpo e de qualidade. O Galaxy então leva ponto por ser melhor para vídeos. Os dois chegaram ao mercado nacional por mais de R$2.000, mas o preço de cada um despencou bastante até agora e deve cair ainda mais. Se você busca o mais acessível sem abrir mão de um bom celular com um conjunto de câmeras competente, então vai preferir pagar menos no One Zoom. Apesar de o Galaxy levar vantagem em mais aspectos, ele não chega a ser muito superior. Se a diferença no valor entre os dois for grande, então não vale a pena pagar mais pelo Samsung. Com isso, damos um ponto para o One Zoom. Tivemos uma competição justa, com pequena vantagem para o celular da Samsung. Ele tem o diferencial de ser do mesmo tamanho do One Zoom e oferecer mais tela, ser mais fino e leve, entregar imagem e som com qualidade superior, demorar menos tempo para recarregar, ser melhor para gravar vídeos e ter extras bacanas como a TV digital. Isso tudo deve atrair mais interessados. O Motorola aposta em melhor qualidade de construção, desempenho mais fluido, boas câmeras com zoom mais eficiente e custar menos. Os dois são boas opções de intermediário, mas caso a diferença de preço esteja acima de R$300, valerá a pena considerar o One Zoom se você não se importa com os diferenciais do Android modificado da Samsung. E é claro que te ajudamos a encontrar os dois modelos com os melhores preços, basta clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar qual a sua escolha e os motivos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!